E a primeira verdade que eu quero destacar aqui hoje é que já está isso explícito no próprio texto, mas eu gostaria de ampliar e ver outros ensinos de Jesus e dos apóstolos. É que as pessoas precisam saber antes qual é o custo de qualquer empreendimento no reino natural, mas também no reino espiritual. Jesus não estava dando uma palestra sobre planejamento financeiro, mas ele toma como base, algo que todo mundo sabia: você não se lança em nenhum empreendimento sem calcular quanto custa. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas não estão fazendo nem o básico de ter o seu orçamento, seu planejamento financeiro, mas Jesus toma aquilo como certo, de que são figuras de linguagem que todo mundo entende, e ele usa isso para falar no plano espiritual. Não é diferente. Antes de entrar nessa empreitada, nessa caminhada de dizer, de declarar, de se dispor a ser meu discípulo, de crer naquilo que eu estou propondo a vocês, entenda exatamente o que é que custa, ou quanto é que vai custar a vocês. E ele está falando de negar todas as coisas, negar a si mesmo, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de tudo. Mas eu gostaria de olhar alguns versículos com você, para que você perceba que em vários momentos Jesus dava ênfase a essas verdades. Por exemplo, em Mateus no capítulo 7, dos versículos 13 até o 14, no 13 e o 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dessa porta, outro dia eu vi uma conversa de dois irmãos, um encorajando o outro a cuidar um pouco mais da saúde, a perder peso, o outro fazendo chacota, dizendo: me dá um bom motivo para isso. O outro falou: a porta é estreita. Como quem diz: se você quiser entrar no céu vai ser difícil passar. Todo mundo riu, mas esse é um assunto para outra conversa, ministração de outro dia. Mas quando a Bíblia fala de porta estreita ou porta larga, ela está falando de uma porta que é apertada, de um caminho que é apertado. Mas é importante que você entendamos que Jesus está falando: tem um caminho que a entrada e o próprio caminho em si são desconfortáveis, mas o lugar aonde ele leva é de um conforto eterno. Tem uma outra porta e caminho que ela é bem confortável, mas o lugar para onde ele te leva é de um desconforto extremo eterno. E basicamente o que Jesus está dizendo às pessoas é: não avalie qual é o custo de agora, avalie qual é o preço final. Mas para chegar ao lugar final de forma consequente, entenda exatamente o que é que você tem que suportar agora. Porque senão pode ser que ao longo do caminho você não dê conta de permanecer nele ou de conseguir concluir a sua própria caminhada. Então, em vários momentos nós vemos Jesus ensinando sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que o Senhor Jesus opera o milagre da multiplicação de pães. E é interessante que a palavra de Deus nos mostra que tão logo Jesus fez o milagre da multiplicação de pães, há uma reação, há uma resposta por parte das pessoas. Nós vamos perceber Jesus falando com eles, por exemplo, no versículo 26 de João capítulo 6. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo, em outras palavras: vocês não estão bem atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu tenho oferecido a vocês. Vocês estão pensando muito mais naquilo que eu posso entregar a vocês agora do que, na verdade, entender o que é que eu vim fazer para toda a eternidade. No verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. À medida que nós olhamos esse ensino de Jesus, nós percebemos que ele é uma resposta a uma reação, à atitude daquele povo. Ele é uma resposta de como eles estavam interagindo com ele depois dele ter operado o milagre que ele havia operado. Quando a gente olha para isso, por exemplo, verso 15 de João 6, que fala logo depois da multiplicação dos pães, diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz: é esse cara que nós precisamos. Ele resolve nossos problemas, ele atende às nossas necessidades. E mesmo que Jesus
não tenha proclamado nada, eles queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus mais à frente vai dizer, vocês na verdade não estão olhando o aspecto espiritual dos sinais. Vocês estão atrás, na verdade, de um estômago farto. Vocês estão vendo em mim alguém que resolveu problemas momentâneos. E Jesus começa a transicionar a conversa para dizer, o que eu vim oferecer é muito mais do que um benefício terreno. O que eu vim oferecer a vocês é um benefício eterno. Nós não negamos que o Evangelho produz impacto na nossa vida aqui e agora. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O Evangelho tem, antes de mais nada, uma perspectiva do impacto eterno. E se nós não soubermos olhar para o lugar onde o Evangelho nos leva, muitas vezes nós não vamos suportar o desconforto do caminho. Essa visão, ela precisa ser claramente construída. As pessoas precisam dessa advertência. Então, Jesus começa a falar, eu sou o pão da vida. E ele começa a introduzir agora o assunto do plano espiritual, do que ele veio fazer. No entanto, quando ele começa a falar a respeito disso, ele usa uma figura de linguagem que, obviamente, o Senhor Jesus, que não era apenas um comunicador excelente, né? Era alguém de uma conexão impressionante, e eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai dizer. Estava comunicando algo muito intencional da parte de Deus. Quando chega o verso 53 de João 6, ele diz, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus claramente está dizendo, eu não vim apenas encher a barriga de vocês, eu estou preocupado com a vida eterna de vocês, mas para isso, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus não estava fazendo uma proposta canibalesca. Hoje eu e você entendemos o simbolismo de comer a carne e o sangue quando praticamos a ceia do Senhor. Nós não cremos e refutamos a doutrina da transubstanciação, que, né, na hora da ceia do Senhor, o pão e o cálice, os elementos se transformam literalmente em carne e sangue do Senhor. Mas nós não podemos negar que no plano espiritual, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Então, mesmo que os elementos não se transformem, espiritualmente nós nos beneficiamos disso. Mas essas pessoas que estão ouvindo Jesus ainda não foram ensinadas sobre essas coisas. Então eu não creio que Jesus só está falando de forma velada e codificada de algo que os seus discípulos ainda iriam entender melhor. Jesus está usando parte de o que nós podemos classificar de uma lente cultural. Todos os povos antigos do Oriente, entre eles os hebreus, conheciam muito bem rituais de aliança de sangue, o mais sagrado nível de aliança. Um compromisso que era de fato irreversível. E muitas vezes nesse compromisso firmado, a ideia sempre era de mistura de vida. Então se falava de aliança de sangue, porque muitas vezes alguém de um lado fazia um corte no corpo, a pessoa do outro, eles misturavam o sangue, e eles estavam dizendo com isso, nossas vidas se misturam, nossa união jamais poderá ser quebrada. E muitas vezes em rituais como esse, você vai ver em Gênesis 14, a Bíblia diz que quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho. Nós estamos falando de tempos remotos, antigos. Não tem ceia do Senhor instituída, mas tem um rito cultural. O pão representava o corpo e o vinho representava o sangue. Ao comerem, ele estava dizendo, nós somos uma só carne. Ao beberem, ele estava dizendo, nós misturamos nossas vidas, uma vez que havia entendimento de que a vida estava no sangue. E aqui Jesus está chamando essas pessoas para um lugar de compromisso profundo. Ele está dizendo, o que eu espero de vocês é mistura de vida. O que eu espero de vocês é um compromisso que não se rompa, que não seja quebrado. E as pessoas entenderam o que Jesus falou e ensinou. Porque o verso 60 de João 6... Então nós pegamos lá o 15, citamos o verso 20 e tanto, 30 e tanto, 50 e tanto, agora no 60, mas é a mesma linha de raciocínio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Observe que o texto não está falando de gente hostil, de gente que estava examinando Jesus de longe, de gente que veio para checar vamos ver se esse negócio serve para mim. É gente que já se classificava discípulo e seguidor. Aliás, é para esse tipo de gente que Jesus falava, senta e calcula quanto custa. Porque você está dizendo que é meu discípulo, vamos ver se você dá conta de ser o que eu realmente vim propor. E a Bíblia diz que essas pessoas passaram a dizer, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Tipo, isso é intragável, é difícil de engolir. Agora olha o verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram
e já não andavam com ele. Quando eles olham e dizem, é isso que o Senhor está esperando de nós? Não, está pedindo demais. Não é isso que nós viemos buscar, não é isso que nós viemos procurar. E basicamente Jesus está dizendo, quem determina esse discipulado sou eu. Ou você se adequa, ou você está fora. E esse povo simplesmente diz, então nós estamos fora. Viraram as costas. Agora o verso 67 diz, então Jesus perguntou aos 12, aos discípulos mais próximos, será que vocês também querem se retirar? Usando um ditado atual, não tão atual, da geração anterior, porta da rua, serventia da casa. Jesus vira para os 12 e diz, querem vazar também? Querem acompanhar os demais? Isso não significa que o Senhor Jesus não os quisesse, Ele os chamou. Mas Ele está dizendo, se vocês não entenderem o que eu estou propondo e o nível de compromisso, ajam da forma sensata como esses estão agindo, porque ou você fica comigo até o fim, ou é melhor nem começar. No verso 68 Pedro responde, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo, nós não viemos atrás apenas de quem dá pão para a gente comer. O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não estamos preocupados com o conforto do caminho. Esse povo está achando que o que o Senhor está exigindo aqui é pesado. Nós estamos de olho na recompensa. Aquele lugar para onde o caminho, que pode ser desconfortável, nos leva, vale a pena. Pedro está dizendo, nenhum de nós vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, estamos juntos. Mas não estamos juntos que o seu amigo bate nas suas costas e depois te abandona. Ele está dizendo, nós estamos juntos. Nós vamos comer sua carne, nós vamos beber o seu sangue, nós vamos ter mistura de vida. Não tem o que nos faça voltar atrás. O Senhor Jesus, em diversos momentos, deixou claro, se assegurou de que as pessoas entendessem exatamente qual era a proposta de segui-lo. Ele tem que ser o Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A igreja inventou uma tal de uma coisa que é uma confissão de tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. Mas Ele não é Salvador? A Bíblia diz, se você confessá-lo Senhor, será salvo. Se Ele te salva, Ele é Salvador. Mas o objeto da confissão é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa cultura. Porque no mínimo, no máximo que a gente consegue imaginar é o filho falando para o pai, sim senhor, ou dentro da cadeia de comando militar, sim senhor, né? Apenas para indicar respeito. Mas a palavra senhor, ela significa amo, ela significa dono, possuidor. Na verdade ela só era usada por um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. E a Bíblia está dizendo que a única forma de entrar nesse caminho de salvação é reconhecer que Ele é o dono, é negar a própria vida, é estar disposto a negar toda e qualquer coisa. Então eu e você precisamos calcular o custo, e Jesus queria que todo mundo soubesse. Os apóstolos também falavam disso. Em Atos, no capítulo 14, quando nós vemos a viagem missionária de Paulo e Barnabé, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler os versos 21 e 22 de Atos 14. O verso 20 fala deles pregando o evangelho numa cidade chamada Derbe. O 21 diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Eram as cidades que eles haviam passado anteriormente, pregando o evangelho, estabelecendo discípulos. A Bíblia diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então primeiro eles passam nessas cidades para pregar o evangelho e levar as pessoas a Cristo. Agora eles voltam fortalecer o ânimo dos discípulos, dizendo, tem que perseverar na fé, tem que ficar firme na fé, vocês não podem se perder ao longo do caminho. E qual a preocupação em fortalecer o ânimo e ensinar a importância de ficar firme na fé? O texto diz, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para o evangelho moderno, que eu venho chamando de transgênico, eu me preocupo porque primeiro, nós damos uma ênfase demasiada àquilo que é terreno e pouco, em alguns lugares quase nada, no que é eterno. Então hoje em dia a propaganda é, você está com um problema financeiro, de saúde, na família, vem para Jesus que Ele resolve. Quando você olha para o ministério de Jesus, é lógico que Ele se preocupou em tocar essas necessidades também. Mas isso nunca foi o foco, isso nunca foi o centro. Isso era parte do efeito colateral de uma mensagem que o chamava a focar na eternidade. Então não estou dizendo que nós vamos jogar isso fora, mas nós não podemos fazer daquilo que é periférico o centro.
E de alguma forma as pessoas estão dizendo, olha, vem para Jesus porque Ele resolve os seus problemas. E as pessoas vêm, abraçam a fé, esperando uma vida sem problema. Quando os problemas começam, qual é a conclusão de muitas dessas pessoas? A solução que me prometeram não era verdadeira. E provavelmente essa é a razão pela qual muita gente não conclui o caminho. Porque o que nós acabamos entregando na prática não é o que foi oferecido quando, entre aspas, vendemos o evangelho para eles. A Bíblia está dizendo, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. O que a gente tinha que estar dizendo para as pessoas é aceitar Jesus. Não significa que seus problemas vão desaparecer. Pelo contrário, talvez você possa ter até mais problemas do que antes. Aliás, Jesus diz, vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Nós ainda vivemos numa cultura onde a perseguição é pouca, é ideológica, é institucional. Há muitos lugares na terra hoje que a conversão pode significar que a pessoa morra. Às vezes assassinada pela própria família e não apenas pelo governo. Então a pergunta é, se o evangelho não dá uma melhor qualidade de vida terrena, ele não deve ser anunciado? Essa nunca foi a proposta. Ele pode afetar essa área, mas a proposta diz sempre respeito a uma eternidade. E de alguma maneira nós começamos a mudar o foco. Agora, eu fico imaginando, se atualmente a igreja, principalmente quando falamos da mídia e da televisão, se a gente começar a anunciar um evangelho onde a gente diga às pessoas, se você vier para Jesus, provavelmente você vai ter mais problemas do que teria antes. Qual seria o nível de adesão? Outro dia alguém falou para mim, qual é o lucro? Eu falei, o lucro está sempre do lado de lá, na eternidade. É melhor uma vida cheia de problemas, um caminho apertado, desconfortável, que te leva a um conforto eterno da salvação, do que um caminho confortável, sem problemas, que te leva a algo extremamente desconfortável por toda a eternidade. Mas o ponto não é só esse, porque Jesus também opera na vida terrena. Paulo disse, é só para ela que nós esperamos, nós somos os mais infelizes. Então significa que a gente não pode pôr expectativa só aqui, a eternidade em primeiro lugar, mas não significa que ele não age aqui. Então digo às pessoas, antes você podia até ter menos problema sem a solução. Agora você pode ter mais problemas com forças sobrenaturais e a possibilidade de viver intervenção. Mas nós não podemos negar os problemas. Eles são apresentados ao longo de todo o evangelho da mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler do 1 até o 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. De novo, fortalecer, animar a fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando ele diz vocês mesmos sabem, do que ele está falando? Quando eu passei e preguei, eu notifiquei todo mundo. Os problemas e as tribulações surgirem agora não é surpresa para vocês, porque o evangelho que nós pregamos não deixou de anunciá-los e nem de prepará-los para isso. Vocês sabem. E ele não só fala de uma possibilidade. Ele diz, vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aliás, no verso 4 ele diz, pois quando ainda estávamos com vocês, está falando da visita presencial, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Agora, qual a preocupação de Paulo? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. E disse, em algum momento, vocês começarem a achar que o caminho em si é o propósito e deduzir que está desconfortável, vocês podem desanimar. Mas o que é que Paulo ensinava? Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo, a nossa ideia e expectativa de conforto não é nessa trajetória. Ela está no final do caminho. Quem está entendendo, diga amém.